Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O burburinho começou cedo nos bastidores do futebol brasileiro, e quem pensa que o STJD nunca dá uma reviravolta surpreendente, se enganou feio desta vez. É que a notícia caiu como uma bomba nos torcedores e analistas. O órgão decidiu devolver 3 pontos ao Ceará, e a repercussão é gigantesca. Imediatamente, nas redes sociais, torcedores rivais e cearenses começaram a trocar provocações e comemorações, e a internet ficou fervendo com especulações sobre como essa decisão pode mudar toda a dinâmica da tabela. Quem acompanha futebol sabe que pontos perdidos ou recuperados podem transformar totalmente uma temporada, e agora todo mundo está de olho na reação dos times concorrentes. Nas rodas de conversa dos jornalistas esportivos, o assunto virou assunto central, e não faltam opiniões divergentes sobre a justiça ou a polêmica que envolve o caso. Analistas tentam dissecar cada detalhe, cada argumento do STJD, e tentar entender o que motivou essa mudança repentina, enquanto torcedores do Ceará não escondem a empolgação, comemorando como se fosse um gol de última hora. A decisão do STJD veio cercada de rumores que se espalharam como fogo em palha seca, e é impossível ignorar o impacto que terá na tabela do campeonato. Até então, a posição do Ceará vinha sendo motivo de ansiedade para os torcedores, mas agora, com os pontos devolvidos, todo o cenário muda radicalmente. Não é apenas uma questão de números, é uma reviravolta psicológica. Jogadores, comissão técnica e torcida respiram diferente, e a confiança que antes parecia tímida agora cresce de maneira exponencial. Nos bastidores, comenta-se que a movimentação jurídica do clube foi impecável, e que a argumentação apresentada ao STJD foi decisiva para que a decisão fosse favorável. A imprensa esportiva nacional não cansa de repetir que esse tipo de manobra não é comum, e quando acontece, altera o equilíbrio de forças entre os clubes. Rivalidades históricas, confrontos diretos, chances de acesso ou rebaixamento, tudo passa a ser reinterpretado sob uma nova ótica. O clima nas redes sociais é outro capítulo à parte. Hashtags viralizam em questão de minutos, torcedores do Ceará compartilham cada detalhe como se fossem notícias de última hora, enquanto rivais tentam minimizar o impacto da decisão, questionando tecnicamente a legitimidade da devolução dos pontos. A tensão, que antes era apenas de campo, agora se estende para debates calorosos na internet, programas esportivos e conversas de bar. É um fenômeno curioso de como uma única decisão pode gerar repercussões infinitas, e é impossível não se deixar envolver pelo drama que se desenrola fora das 4 linhas. Jornalistas e comentaristas se digladiam ao vivo, cada um defendendo seu ponto de vista, e a narrativa do STJD se transforma em pauta diária para debates acalorados. Ao mesmo tempo, a torcida do Ceará encontra motivo para sonhar mais alto, imaginando cenários que antes pareciam distantes. Entre as análises técnicas, destaca-se que os 3 pontos devolvidos podem modificar diretamente a disputa por posições intermediárias na tabela, tornando a briga pelo acesso ou pela permanência no campeonato ainda mais intensa. O efeito psicológico nos atletas é perceptível, e nas entrevistas coletivas, jogadores e técnicos falam com entusiasmo contido, evitando dar a impressão de euforia, mas deixando transparecer que a confiança do grupo aumentou consideravelmente. É a prova de que, no futebol, decisões administrativas podem ser tão impactantes quanto os resultados dentro de campo, e que cada detalhe, cada recurso, cada argumento apresentado em instâncias superiores pode mudar a história de um clube. Para os torcedores, é mais do que números, é esperança renovada, é a sensação de que a temporada ainda reserva surpresas. O mercado e as especulações sobre reforços também entram na dança quando notícias como essa surgem. Com a subida na tabela, o Ceará se torna mais atraente para patrocinadores, atletas e até mesmo para negociações futuras. Analistas apontam que a moral do time está elevada, e que isso pode influenciar diretamente no desempenho nas próximas rodadas, em um efeito cascata que transforma simples pontos em uma verdadeira revolução no clube.
É comum ouvir nos bastidores que clubes rivais já começam a recalcular suas estratégias, pois cada movimento do Ceará passa a ser analisado com mais atenção. Esse tipo de repercussão prova que futebol vai muito além do que acontece em campo, envolvendo administração, justiça esportiva, marketing, claro, paixão da torcida. Por fim, o burburinho se estende para a esfera nacional, pois decisões como essa sempre geram repercussão além das fronteiras do próprio campeonato. Debates acalorados em programas de TV, podcasts e redes sociais discutem se a devolução dos pontos representa justiça ou apenas uma exceção incomum no cenário esportivo. A expectativa agora é saber como o Ceará vai aproveitar essa virada de mesa, como a comissão técnica irá ajustar estratégias e como o elenco reagirá a essa mudança psicológica. É impossível subestimar o efeito motivacional que 3 pontos podem causar, especialmente em um contexto de campeonato equilibrado, onde cada vitória, empate ou derrota faz diferença. Enquanto isso, a torcida vibra, canta e compartilha memes, transformando a decisão do STJD em uma verdadeira narrativa épica de superação, justiça e emoção. Entre rumores e análises, surge a dúvida inevitável: como os rivais irão reagir a essa situação? Nos bastidores do futebol, comenta-se que outros clubes já estariam estudando recursos, contramedidas e estratégias para não serem surpreendidos nas próximas rodadas. A devolução dos pontos ao Ceará não é apenas uma questão de justiça esportiva, é também um alerta de que a temporada pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento. Para os torcedores do clube cearense, é motivo de orgulho e comemoração, mas para os rivais, representa uma pressão extra. E como toda reviravolta, essa decisão alimenta debates intermináveis, provoca discussões em redes sociais e transforma cada conversa de bar em análise tática e jurídica. A sensação de que o campeonato ganhou uma camada extra de drama é inevitável, e o que antes era rotina passa a ser encarado com atenção redobrada. Dentro do clube, a atmosfera mudou completamente. Jogadores relatam uma confiança maior nos treinos, técnicos ajustam estratégias com a sensação de que cada detalhe agora pode fazer diferença e a comissão técnica trabalha não apenas no preparo físico e tático, mas também no psicológico do grupo. É comum ouvir de profissionais de futebol que momentos como este podem definir temporadas, e a mudança de moral provocada pela devolução dos pontos é algo que ninguém quer subestimar. A torcida acompanha atentamente, e cada postagem em redes sociais é interpretada como sinal de que a equipe está pronta para aproveitar a oportunidade. A narrativa que antes parecia estática agora ganha vida, e o clima de expectativa cresce a cada comentário, entrevista e análise. O efeito na tabela é sentido imediatamente, e analistas começam a recalcular possibilidades, cenários e projeções. O Ceará, que já vinha em uma luta equilibrada, agora se projeta de maneira diferente, com chances renovadas de alcançar objetivos que antes pareciam distantes. Nos programas de televisão e podcasts especializados, a repercussão é enorme, com debates sobre a justiça da decisão, a interpretação das regras e os impactos psicológicos nos atletas. É um verdadeiro fenômeno midiático, em que cada ponto recuperado se transforma em pauta diária, memes, provocações e discussões técnicas. A torcida se transforma em protagonista, e o que antes era expectativa moderada se torna euforia controlada. Nos bastidores, especula-se também sobre a influência dessa decisão nas negociações de jogadores e reforços. Com o aumento da moral e da visibilidade, o clube se torna mais atraente para atletas, patrocinadores e investidores. Rumores indicam que possíveis contratações podem ser aceleradas, e que a confiança do elenco serve como argumento de peso em negociações futuras. Essa mistura de fatores esportivos, administrativos e emocionais cria um cenário explosivo, em que cada detalhe é analisado com lupa. Até mesmo a postura de rivais e a estratégia para confrontos diretos são impactadas. O que parecia apenas um ajuste de pontos agora se mostra como uma verdadeira mudança de paradigma na temporada. Além disso, a repercussão emocional é gigantesca. Torcedores, que antes conviviam com dúvidas sobre a permanência do clube em determinadas posições, agora comemoram cada postagem, cada notícia e cada comentário como se fossem vitórias adicionais. A energia da torcida se transforma em incentivo direto, e há relatos de que o clima nos treinos e jogos muda completamente quando a confiança e a moral da equipe estão elevadas. Jornalistas relatam que o sentimento é coletivo,
não é apenas o clube que ganha, mas toda a comunidade cearense que vibra com a decisão. A narrativa do STJD se transforma em uma história de superação, justiça e esperança renovada. Ao mesmo tempo, o lado polêmico da decisão alimenta discussões intermináveis. Críticos questionam se pontos deveriam ser devolvidos, rivais provocam nas redes sociais, e o tema se transforma em pauta nacional. Essa dualidade, entre comemoração e polêmica, cria um clima de tensão e expectativa, no qual cada jogo, cada entrevista e cada decisão tomada pelo clube passa a ser observada com mais atenção. A atmosfera de vigilância constante, e o efeito psicológico, tanto nos jogadores quanto nos torcedores, é palpável. A narrativa se estende além do campo, envolvendo análises táticas, jurídicas e estratégicas, como se cada detalhe pudesse ser determinante para a continuidade da temporada. Por fim, a sensação que fica é de que o Ceará ganhou muito mais do que 3 pontos, ganhou moral, visibilidade e uma narrativa envolvente que vai acompanhar o clube até o final da temporada. As consequências dessa decisão ainda serão sentidas nas próximas rodadas, e torcedores e analistas já especulam cenários que antes eram improváveis. É a prova de que no futebol brasileiro, cada detalhe importa, e que decisões judiciais podem provocar efeitos tão impactantes quanto gols decisivos. O clima de expectativa, burburinho e emoção continua, mostrando que o futebol vai muito além do que acontece dentro das 4 linhas, e que a cada reviravolta, histórias inéditas podem surgir, capazes de unir, dividir e empolgar torcedores de norte a sul do país. A euforia da torcida do Ceará é praticamente contagiante, e nas redes sociais a sensação é de que o clube voltou a respirar com força total. Cada postagem, cada comentário e cada compartilhamento se transformam em pequenos atos de celebração coletiva, como se o sentimento de justiça fosse algo palpável, capaz de unir milhares de pessoas em torno de um objetivo comum. Os torcedores celebram não apenas a devolução dos pontos, mas a ideia de que o clube, de alguma forma, está sendo reconhecido por suas reivindicações e esforços. Entre vídeos virais, memes provocativos e análises de comentaristas, o nome do Ceará domina o noticiário esportivo, e especialistas começam a discutir não apenas o impacto imediato, mas as possíveis consequências dessa decisão para o restante da temporada. Rumores sobre a reação de rivais, ajustes de estratégias e mudanças na dinâmica da tabela alimentam o debate, tornando cada rodada ainda mais imprevisível. A sensação de que o campeonato ficou mais emocionante e imprevisível aumenta a expectativa em torno do desempenho do time, e muitos acreditam que esse clima de virada de mesa pode impulsionar o elenco de maneira decisiva. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, dentro do clube, a diretoria se movimenta com cautela e ambição ao mesmo tempo, tentando transformar a decisão do STJD em uma vantagem estratégica completa. Planos para fortalecer o elenco, explorar novas oportunidades de marketing e intensificar a comunicação com torcedores e patrocinadores são discutidos em reuniões que se prolongam por horas. A moral elevada do time se transforma em argumento para negociações e decisões que vão além das 4 linhas, e todos estão conscientes de que momentos como este são raros e podem definir a história do clube. Entre técnicos, jogadores e membros da comissão administrativa, há uma sensação de missão cumprida, mas também de responsabilidade redobrada. Cada partida agora carrega um peso maior, e todos sabem que a torcida espera que a equipe honre os pontos devolvidos com desempenho e garra. Nos bastidores, o clima é de otimismo cauteloso, como se cada detalhe precisasse ser calculado para maximizar os efeitos positivos da decisão, e o time se prepara para transformar a euforia em resultados consistentes. O impacto psicológico nos jogadores é outro aspecto que chama atenção. Treinos com intensidade maior, foco renovado e confiança palpável se misturam à expectativa de ver a tabela mudar de forma definitiva. Comentadores esportivos não param de analisar como essa devolução de pontos pode influenciar a performance em campo, e estudos sobre motivação e moral de elenco entram na pauta das entrevistas. Cada vitória, cada gol e cada jogada agora são interpretados não apenas como resultados esportivos, mas como reflexo direto da reviravolta proporcionada pelo STJD. A pressão aumenta, mas junto vem a oportunidade de transformar a temporada em algo memorável.
Essa tensão saudável, típica de clubes em momentos de virada, transforma jogadores comuns em protagonistas de uma narrativa que será lembrada pelos torcedores por muito tempo. E enquanto a mídia acompanha cada movimento, o clima dentro do clube se mistura entre a responsabilidade de honrar os pontos e a empolgação de ter uma segunda chance na tabela. Por fim, o burburinho não se restringe apenas aos torcedores do Ceará. Rivalidades históricas, debates sobre justiça esportiva e especulações sobre futuras decisões do STJD mantêm o tema em alta. Os rivais, por sua vez, não escondem a frustração e já começam a recalcular estratégias, tentando neutralizar o impacto da decisão nas próximas rodadas. Essa reviravolta se transforma em narrativa nacional, sendo discutida em programas de TV, podcasts e grupos de torcedores, onde cada detalhe da decisão é analisado, questionado e comemorado. É a prova de que o futebol brasileiro, além da técnica e do talento, é feito de drama, emoção e acontecimentos inesperados que podem mudar destinos de clubes e de torcedores em instantes. A sensação que permanece é de que o Ceará não ganhou apenas 3 pontos, mas uma oportunidade de escrever uma história de superação, justiça e emoção que vai repercutir até o final da temporada, mantendo todos ligados em cada capítulo dessa novela esportiva que mistura tribunal, paixão e futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.